Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma doutrinária da Casa da Esperança, ainda no formato virtual, mas com certeza nós sabemos que logo, logo tudo isso vai passar, estaremos todos juntos presencialmente, junto com a graça de Deus, nos reunindo, compartilhando em comunhão o estudo do Evangelho, para que possamos sempre aprimorar a nossa forma de viver, aprimorar nossos pensamentos, aprimorar nossos sentimentos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos e de nos permitir estudar um pouco mais sobre a vida de Cristo, que nos fará sempre evoluir em direção ao nosso Pai. Hoje nós vamos dar início a um novo livro aqui nas nossas doutrinárias. Vamos estudar agora, junto com vocês, o livro Primícias do Reino, que foi psicografado por Divaldo Franco e escrito pelo espírito Amélia Rodrigues. Vou apresentar um pouco a introdução do livro e o primeiro capítulo, que seria As Boas Novas. O nome do livro logo nos chama a atenção, Primícias do Reino. Mas o que seriam primícias? Primícias são aquelas primeiras ofertas que antigamente se faziam os deuses, então os primeiros frutos da colheita. Então esse é o objetivo de Amélia Rodrigues nesse livro. É trazer para vocês uma primeira oferta das lições de Cristo, da mensagem de Cristo, sobre o reino que nos aguarda. Logo na introdução, Amélia nos coloca que nesse vigoroso e expressivo diálogo defrontam-se dois reinos em litígio: o reino material e o reino espiritual. O reino material, ele representa o poder temporal, que se conseguia, na época de Cristo, ainda à base da violência, com hostes guerreiras vencendo cidades, e isso fazia com que você tinha glórias efêmeras, que não duravam muito tempo, eram muito à base de violência, de sangue, de morte, e que servia para satisfazer principalmente o luxo, o gozo, as ambições humanas, e que alimentava o crime desenfreado, as vaidades, a morte, o egoísmo, o orgulho. Mas nos alerta Amélia que há um outro reino, que é o reino espiritual, que, ao contrário desse outro reino de violência, é um reino de paz e justiça, onde a sabedoria sublima as aspirações, onde há o amor, e que é muito, muito maior do que esse reino terreno que vivemos hoje. Mas, no entanto, esse reino espiritual ainda está alicerçado aqui na Terra. Por quê? Porque a partir dessas experiências que nós passamos aqui, que nós vamos aos poucos evoluindo em direção a esse reino espiritual. Então, os dois reinos estão interligados. O reino material, aqui representado pela águia, ainda está muito associado à violência, à astúcia, à impiedade. E o reino espiritual, para o qual nós retornaremos, está representado pela pomba, que é mansa e mensageira da paz. Então, esse contraponto nos faz Amélia para nos demonstrar que, apesar de estarmos hoje nesse reino material, ainda temos um reino espiritual para o qual estamos sendo conduzidos pouco a pouco, à medida que vamos evoluindo. E aí nos coloca ela que, quando Jesus chega na Terra, Augusto reinava nesse reino material. Então, ele é que representava, naquele momento, toda a violência, todo esse poder efêmero, mas um poder que fazia com que a população se sentisse subjugada, se sentisse maltratada e revoltada. E aí nos chega Jesus, que viera ter com os homens para oferecer as primícias do reino, mas não o reino de Augusto. Aquele reino espiritual, aquele reino que é o reino de Deus. Então, Jesus alerta que a conquista desse reino seria lenta, mas que poderia ser alcançada. E aos poucos, esses homens amargurados e desiludidos acabaram
né, se reconhecendo essa mensagem de Cristo e vendo que aqueles triunfos que eram conquistados na terra seriam triunfos passageiros. Claro que alguns, né, foram absorvendo essas ideias e aos poucos, né, o cristianismo foi crescendo e a moral cristã foi se espalhando pelo planeta. No entanto, nos alerta Amélia Rodrigues, né, que apesar de todas essas conquistas que temos hoje, né, e que nos enriquecem de vários tipos de experiências, de vários conhecimentos científicos, tecnológicos, o homem parece que cada vez mais se desumaniza. Então, apesar da mensagem cristã, do conhecimento do Evangelho, apesar do reconhecimento do poder de Deus sobre, né, a nossa vida, o homem ainda se rende à violência de vários níveis. O homem acredita que pode resolver, assim como Augusto, há 2000 anos atrás, né, resolver as coisas com base no armamento, com base na violência, com base na morte. Acredita que pode convencer o outro ou a outra através da violência, e com isso traz para si preconceitos de várias ordens, seja de gênero, de raça, de sexo, de religião. Então, todos esses acontecimentos, né, têm feito com que a sociedade humana cada vez se mostre menos afastada da moral cristã. E nesse aspecto, a Amélia nos coloca que deseja respeitosamente reconhecer, né, a afeição e o trabalho das células espíritas cristãs, que estão se espalhando fraternalmente e abrindo as suas portas à dor e ao desespero, oferecendo repouso e esperanças a todos sobre a égide excelsa do Consolador. Então, essas células, né, as nossas casas espíritas, os nossos grupos de estudo, as nossas doutrinárias, as nossas palestras, elas acabam instruindo, esclarecendo, abrigando e consolando, né, vários dos nossos irmãos, alimentando, iluminando e sustentando e encorajando esses espíritos que hoje estão atormentados, muitas vezes vítimas de si mesmo ou do medo e das neuroses que cada vez se tornam mais frequentes, né, nessa sociedade que estamos. Então, a Amélia nos alerta para essa força que é, né, e também essa responsabilidade da célula espírita cristã, né, que assim como alguns sirineus, né, que é aqueles que levaram a cruz, né, o sirineu que levou a cruz de Cristo, assim também são as nossas casas espíritas e os nossos amigos espíritas que muitas vezes ofertam com a própria vida as primícias daquele reino que virá. Reino cujas fundações, há 2000 anos, Cristo veio lançar aqui no nosso planeta sofrido. E aí, pensando nesses cristãos de última hora, que ela nos oferece esse livro, Primícias do Reino, de forma a nos encorajar, né, a continuar nesse trabalho, né, esse trabalho de orientação, de amparo, né, e de difusão da moral cristã, da difusão dos ensinamentos de Cristo. Então, diz-nos Amélia, pensando nesses cristãos da última hora, encorajamos a alinhavar alguns pensamentos, estudos e evocações dos ditos do Senhor e das personagens que participam da sua mensagem. Então, é isso que nós vamos apresentar para vocês agora nas próximas doutrinárias. Em despretensioso convite para o retorno às coisas simples, belas e profundas do Evangelho, hoje escassamente divulgadas, controvertidas, propositalmente ignoradas ou violentamente combatidas. Então, o que nos pede Amélia é novamente fazer essa divulgação e essa difusão do Evangelho. Alerta-nos que há uma falta de bálsamo evangélico nas realizações ditas cristãs da atualidade. Aqui é importante destacar isso. Quanto mal se tem feito em nome de Cristo. Quanta violência e intolerância tem sido propagada como
se fosse um retorno à moral cristã. Olha que contrassenso. Usar o Espírito de Cristo, usar a moral de Cristo, usar as palavras de Cristo como uma justificativa para se cometer violência, perseguições. Então, esse é o alerta que nos traz hoje Amélia Rodrigues. É importante tomar cuidado com ações ditas cristãs, né, que nos faz pensar que estamos indo ao encontro de Cristo, quando na verdade estamos nos afastando dele. Porque qualquer ação que induz o mal a outra pessoa, o sofrimento a outra pessoa, não está alicerçado na mensagem de Cristo. E aí é importante que as células cristãs, as células espíritas, né, tentem fazer novamente que a população, que os nossos amigos, nossos irmãos pensem num cristianismo que é enérgico, mas é manso, suave e nobre. Então, nesse instante em que o cientificismo engela os corações, endurece os nossos corações, e muitas vezes comanda as mentes com vigor inusitado, a evocação de Jesus e sua vida, suas palavras e feitos podem ser comparados ao orvalho balsâmico depositado sobre a pústula outriz e a ardência cruel. Então, nesse momento, muitas vezes, de descrença ou de falsas mensagens e falsos profetas, essa mensagem original de Cristo certamente vai nos trazer um bálsamo e vai fazer com que o sofrimento dessas pessoas que estão sendo perseguidas em nome de Cristo, né, possa ser amenizado. E aí, a semelhança dos dias em que Jesus viveu entre nós, os tempos atuais ensejam a restauração viva e atuante da mensagem cristã, pois que, convertida em laboratório de experiências aflitivas, a Terra continua sendo um campo rico de oportunidades. Não podemos esquecer nunca isso. Estamos aqui na Terra para que possamos aperfeiçoar o nosso espírito. A Terra, essa vivência aqui na Terra é importante para que a gente possa, através do sofrimento, da vivência com os nossos irmãos, aprender sempre um pouco mais. Kardec nos alerta de que precisamos de várias reencarnações para que nosso espírito seja paulatinamente lapidado, aprimorado. E a Terra, essa encarnação aqui na Terra, é uma grande oportunidade para que isso aconteça. Mas claro que para que a gente possa aproveitar essa vivência aqui, temos que ter uma vivência evangélica. Temos que ter uma vivência pautada no Evangelho de Cristo, pautada nas lições de amor, caridade que foram pregadas pelo Cristo. Porque isso sim vai fazer com que nós nos aperfeiçoemos e melhoremos a cada dia. E aí incontáveis portas de serviço esperando por nós. Então, nesses dias de cultura e abastança, né, pululam também a miséria física e moral aguardando socorro. Então, faz-se necessário que repontem como primavera de bênçãos a semente de esperança e surjam como antes novos homens do caminho. Então, Amélia nos chama ao serviço. Ela nos diz que, apesar de termos uma sociedade mais evoluída, uma sociedade que tem muito mais conforto, mais tecnologia, mas é uma sociedade que ainda apresenta vários problemas, sejam emocionais, psicológicos, e que a gente pode ajudar, desde que nos coloquemos à disposição para isso. E no nosso primeiro capítulo, né, Amélia nos chama para as boas novas. Bem, as boas novas são o sinônimo do Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus também foi conhecido como as boas novas. Para que, antes de chegar, né, para que Cristo pudesse chegar e trazer essas boas novas, ele foi precedido, né, por vários outras figuras históricas que, aos poucos, né, foram construindo o conhecimento da civilização, chamados de pioneiros e embaixadores por Amélia, né, que precederam o cantar as glórias superiores da vida e do belo
para propiciar os sonhos de elevação e as ânsias sublimantes. Então, nos destaca que Hammurabi acabou, né, trazendo como uma novidade um primeiro código de conduta. Claro que com seus defeitos, com um ajuste associado à civilização em que vivia na época, mas esse primeiro código de conduta já nos traz algum tipo de regramento da sociedade. Krishna, né, vai trazer, né, pregar a imortalidade dos espíritos e também as vidas sucessivas, a reencarnação. Akhenaton, no Egito, que era sempre uma sociedade, um povo bem politeísta, acaba inspirando, né, inspirado por excelsos pensamentos, reduz essa idolatria e tenta trazer o culto ao Deus único. Siddhartha Gautama, o Buda, propõe a conquista do paraíso e ilumina-se, clareando a terra com as incomparáveis lições de renúncia a si mesmo, de paz e de concórdia. Confúcio, por sua vez, ele, assim como Hammurabi, também traz uma questão de legislação baseada na moral, na fidelidade, baseada na família e nos conceitos, né, morais sobre a vida. Lao Tse compõe com a experiência e as renúncias e meditações profundas, principalmente associando a nossa vida à prática e à vivência das virtudes. Abraão, que estava ligado espiritualmente, né, psicamente ao mundo espiritual, deixa a cidade de Ur e se torna um pai de novo, um povo novo. Então, ele começa principalmente a incentivar, né, o povo a ter fé, a acreditar, né, em Deus. Moisés, né, que é uma das principais figuras, né, tanto do cristianismo como do judaísmo, como também do islamismo, né, em comunhão com os espíritos superiores, ele liberta os hebreus do cativeiro, recebe o decálogo, né, os 10 mandamentos, e traz ao mundo o conhecimento do Deus único. Então, ele difunde ainda mais essa crença do Deus único. A partir de Moisés, vamos ter as 3 principais religiões monoteístas da sociedade atual. Mas, além dessas figuras, temos também, né, os filósofos como Pitágoras, que lá na sua Academia de Crotona, né, então, ele preconiza moral elevada, austeridade e também a doutrina dos renascimentos. E, por fim, Sócrates, que sintetiza as ideias do Oriente e inicia o período de filosofia nobre, alicerçada na mais elevada moral da imortalidade da alma. Então, essas figuras, que são os pioneiros embaixadores, acabaram trazendo grandes conhecimentos para a humanidade e preparando essa sociedade, essa humanidade para a vida do Messias. Mas claro que também não tivemos apenas, né, esses espíritos iluminados trazendo lições de morais, de virtude. Também tivemos outros biótipos que desfilaram triunfantes, né, com seu orgulho, a sua vaidade, a sua violência, aniquilando muitos, né, ampliando também os horizontes da Terra para a chegada dele. Era preciso que a sociedade estivesse num ponto em que tivesse conhecimento de tudo, tanto de uma parte evoluída, moral, como também das agruras e dificuldades que o planeta Terra poderia propiciar. E aí a Bélia nos cita 2 figuras, Júlio César e Alexandre Magno, que através das conquistas, da violência, estabeleceram grandes reinos, que também trouxeram sua contribuição para a civilização, né, com a organização, com a criação de grandes cidades, mas que baseada principalmente em poder, em conquistar o poder e ter domínio sobre as outras pessoas. E esses troféus refulgentes, né, que sólidos esplêndidos, cortes brilhantes ao sol, então essas figuras tinham essas representações como mais importante, nos diz Amélia, conquistas grandiosas, civilizações douradas, impiedosas, mas que todas foram vencidas pelo tempo. Porque todos esses bens materiais são efêmeros. E aí nos chega Cristo, silencioso, gentil, e permanece na sociedade. Nada solicita, diferentemente dos outros que queriam
o poder e a glória, e coisa alguma existe. E aí, para onde Cristo vai? Procurar os poderosos? Procurar os ricos? Não. Ele reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Rei Celeste comparte a necessidade dos pecadores e vive entre eles. Apesar de ser Senhor do mundo, né, uma causa anterior existente, porque Cristo existia e já era iluminado muito antes de vir à Terra, ele deixa se confundir com a turba, na multidão esfarrapada, na qual, sofrendo junto com eles, encontra a razão do seu glorioso martírio. Então, a partir dessa vivência, né, com os mais sofredores, com os mais vulneráveis, Cristo começa a perceber qual seria a sua missão aqui na Terra. Perceber, através do sofrimento humano, o quanto seria importante a vinda dele e a mensagem que ele traria para nosso planeta Terra. E aí, libertador por excelência, ele canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando a destruição dos elos da inferioridade que emanava o homem às mais cruéis cadeias. Então, aqui Cristo nos traz Amélia nos traz um ponto importante, quando ela fala da verdadeira liberdade. Porque a vinda de Cristo tinha sido precedida na Bíblia e pelos hebreus. Os profetas já anunciavam a vinda de Cristo, né, como está lá em Salmos 2, versículos 7 a 9. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmirilharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, infelizmente, a vinda de Cristo foi precedida por uma expectativa de que viria um lutador, de que viria um rei tão, né, similar aos que já existiam na Terra, que através da violência, através da força, faria com que os hebreus, os judeus da época, fossem libertados do jugo romano. Mas naquela época só se acreditava que a liberdade seria conseguida através da força, através da revolta, e Cristo seria então esse rei que comandaria o exército, né, de hebreus, de judeus, de palestinos, para se livrar do jugo romano. E quando Cristo não corresponde a essa expectativa, logo, né, as autoridades que existiam na época acreditavam, né, passaram a acreditar que ele não era a pessoa esperada. Porque o rei que eles esperavam era um rei de violência, era um rei de força, um rei que seria, né, com sua vara de ferro, libertador do povo hebreu, dos judeus da época. Mas essa não era a verdadeira liberdade que Cristo veio nos trazer. Ao suave barulho da sua mansa voz, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Ao forte clamor do seu verbo. E essa foi a arma que Cristo usou para tentar libertar o povo, para tentar libertar a todos nós. O seu verbo, a sua palavra, a sua lição. E, infelizmente, ainda hoje, os cristãos, ou ditos cristãos, não acreditam que é através do verbo e da mensagem de amor de Cristo que nós conseguiremos melhorar a nossa sociedade. E é lastimável você ver cristão defendendo que devemos nos armar para combater o inimigo. É lastimável você ver pessoas ditas cristãs acreditarem que as pessoas mais vulneráveis que estão envolvidas em crimes têm que pagar com a própria vida. Porque não foi essa a mensagem, não é esse tipo de libertação que Cristo prometeu a todos nós. Porque não é desse reino material que nós precisamos conquistar.
Não é esse reino material. O reino que nós precisamos conquistar é o nosso reino espiritual. É o reino de Deus e que se conquista através do amor e da caridade. E Cristo nos colocava isso e divulgava isso entre os seus apóstolos e as pessoas que estavam ao seu redor. Então, o forte clamor do seu verbo ergue-se os dias e as horas do futuro vibram, aprofundando no cerne do mundo os alicerces da humanidade feliz do porvir. Então, ele nos prometia esse reino de felicidade. E colocava: aceita a oferenda do amor. Então, essa é a mensagem principal de Cristo. A mensagem do amor. Mas não enclausura a verdade nas paredes do suborno. Então, nós não precisamos nos apegar a esses bens materiais, a esses desejos egoísticos, né? a esse orgulho que nos transforma muitas vezes em pessoas que buscam ou que acabam fazendo com que outras sofram. Que alimentamos a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso preconceito, para que a gente possa querer ter mais, ser superior. Então, esse é o suborno. O suborno que nós temos não é apenas o suborno das moedas ou do dinheiro. Às vezes, o suborno é você querer alimentar sua vaidade, se sentindo superior e agindo superior às outras pessoas. E é por isso que a Amélia nos coloca: aceita a oferenda do amor. Se desvencilhe, se afaste de tudo que estiver ligado à violência, ao orgulho, à vaidade, ao preconceito, à perseguição. Não acredite que através dessas ações você vai se tornar uma pessoa melhor e com isso vai se tornar alguém mais importante do que os outros, porque não é verdade. Isso é efêmero, isso passa. O que nós podemos levar para o nosso reino espiritual, o que vai nos conduzir ao reino de Deus, não pode ser levado desse planeta. Não é o ouro, não é as joias, não é a casa de praia, não é o carro do ano, não é nada disso. É todo o bem que nós estamos fazendo às outras pessoas. É uma vivência baseada no amor, na caridade, na irmandade, no respeito, na dignidade. Então, as suas boas novas são orquestradas pela musicalidade espontânea da natureza. No cenário das primaveras e dos verões, entre as aldeias e o lago, no coração exuberante da terra em crescimento. Então, a Amélia nos coloca que a mensagem de Cristo ela é pregada ao ar livre, ela é pregada para todos. Ela não está enclausurada, ela não é direcionada a poucos, ela é direcionada a todas as pessoas que vivem na terra. Os ditos religiosos e os pagãos, aos ricos e aos pobres, aos miseráveis e aos poderosos. A mensagem de Cristo, ela não era direcionada a um público apenas, ou era impedida de ser espalhada, né, por toda a superfície da terra da época. E assim fizeram os apóstolos, que saíram divulgando as boas novas e tentando convencer a todos da mensagem de Cristo, da mensagem de amor que Cristo nos trouxe. Porque essa é a principal boa nova. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi essa lição que Cristo nos trouxe. Não basta mais do que isso. É importante que cada dia a gente estude, perceba como os ensinamentos que temos no dia a dia podem nos tornar pessoas melhores, como podemos agir de forma mais solidária. Mas o mais relevante é fazer com que cada pessoa que esteja
ao nosso redor se sinta amada e se sinta protegida por nós. E aí nos conta Amélia, que é traído, magoado, encarcerado e vencido numa cruz, o que é que Jesus nos coloca? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, Cristo não nos traz uma mensagem de vingança, não nos traz uma mensagem de violência. Pelo contrário, mesmo no maior sofrimento carnal, porque aquele estava revestido de corpo, né? Estava em um corpo de carne, então sofria as dores, mas mesmo nesse momento, ele ainda tem para a humanidade uma mensagem de perdão. E aí ele elege uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, para nos dizermos que a vida não cessa. Não é apenas esse mundo material que hoje podemos ver e pegar, que está reservado para nós. Não é apenas esse. Pelo contrário, esse aqui é apenas uma passagem em direção ao reino maior. E aí Jesus, então, aparece ao terceiro dia para nos deixar muito claro que o reino de Deus está dentro do nosso coração. Então, ele que veio e passou por essa vivência carnal, ele ressurgiu e foi em direção ao Pai. E nos deixa muito claro que nós também podemos fazer isso, porque o reino de Deus está dentro de nós. E reafirma, insofismável, que ficará conosco todos os dias até o fim do mundo. Então, essa é a mensagem de Amélia nesse primeiro capítulo de Boas Novas. É nos relembrar, nos alertar que a mensagem de Cristo continua viva dentro de nós. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Agradecer a Deus por mais esse momento. Pedir a Ele que abençoe a civilização humana que passa por esse período de pandemia, de sofrimento, que veio agravar ainda mais o sofrimento de tantas pessoas vulneráveis, que já passavam dificuldades financeiras, passavam fome, passavam tantos sofrimentos. Pedimos a Ele, então, que nos proteja e que abençoe a todos nós que também passamos por outros tipos de sofrimentos, sofrimentos espirituais, sofrimentos emocionais, que proteja aqueles e oriente aqueles que nesse momento têm dificuldade de entender a missão de estar aqui na Terra e que muitas vezes até pensam em abrir mão dessa experiência importante que é estar aqui convivendo com os semelhantes. Deus nos ajude e nos proteja e abençoe a todos nós, todos que estamos buscando seguir as mensagens que Jesus nos deixou. Abençoe a essa célula cristã, essa casa espírita, essa casa da esperança, e a todas as pessoas que buscam sempre trazer o bem, né, aos que estão ao seu redor. Obrigado, boa noite a todos. Vamos agora pedir aos nossos irmãos passistas que, mesmo à distância, vibrem e transmitam para todos nós a energia do passe. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo
abençoar.